Fraternidade. Gosto muito dessa folha e dessa palavra tão em desuso nos dias atuais, mas que nós quisemos ressaltar com esta nossa proposta. Esse bordado foi feito pelo Manuel Justo, um bordador querido, e eu achei muito legal. Eu coordenei, junto com algumas alunas que me solicitaram, eu ajudei na seleção de pontos, né, sugerindo algumas alternativas, né? E eu gostei demais dessas soluções que o Manuel encontrou, com pontos. Na verdade, a gente tem 2 pontos diferentes, né? Aqui ele usou o meio chevron, mas observem como esse tracinho que ele colocou aqui e este nó francês, pena que eu não consigo ampliar mais, este nó francês, para mim, depois vocês me digam o que parece para vocês, mas para mim me dá a sensação de várias pessoas, umas ao lado das outras, de mãos unidas, ou pelo menos muito próximas umas das outras. Foi a ideia a associação que me provocou esta imagem. As cores nem se fala, né? Esse tom de tijolo com os verdes. Aqui, não sei se dá para vocês perceberem, mas ele colocou um abraço, 2 pessoas abraçadas. Então, ficou muito, muito bonito o resultado desse trabalho. Então, novamente, com pontos relativamente simples, à exceção desse tijolo aqui, que é um ponto meio chatinho de fazer, mas ele usou 2 pontos, 3 pontos, né? O ponto areia, meio chevron e este outro aqui. Esta folha também acho que muito interessante, muito bonito o resultado dela, né? A Karina escolheu tons que variaram entre os azuis e os verdes, azul turquesa ou verde turquesa, aqui mais um marinho, e pontos também simples, né? Pontos básicos, como ponto mosca, roda de caseado, estrelinha, aqui um caseado variando, ponto margarida, aqui chavão, aqui ela fez tipo um entremeio, um ponto, deixa eu ver se eu decifro o que é. Ela fez uma variação do ponto creta e depois fez um pequeno, como se ela desse um pico assim, né? Prendeu e deu um efeito de um enlaçado que produziu um resultado bastante interessante também. Então, quando você afasta o olhar, você vê também, como num dos casos que eu citei, algo que agrada à vista, né? Que a gente olha e fala, nossa, que composição bonita, não é mesmo? Essa também eu adoro. Adoro a palavra e adoro o trabalho e a solução que a Anne Ollensen, aluna querida de mais de 10 anos de companhia aí, ela usou vários fios de lã para circundar esta folha. Aqui no centro ela usou uma variação do ponto mosca. Aqui um enlaçado bem livre, bem solto, bem enredado, mas já nesta pegada que eu tenho sublinhado para vocês, do bordado livre. Então, não tem um nome este ponto aqui, é um rendado. Nós partimos de uma base que pode ser com ponto atrás ou com ponto corrente, ou qualquer outro, na verdade, mas
para as iniciantes, mais ponto atrás e ponto corrente. E saímos enlaçando de uma maneira bastante espontânea, entremeando pontos, juntando ou um ponto no outro. A gente não faz do começo ao fim o mesmo ponto. Nós usamos um pouco, depois enxertamos outro, muitas vezes alteramos a cor. Aqui ela usou uma perlê 12, uma linha tingida à mão, que dá um efeito fantástico, para quem conhece sabe. Esta outra folha, feita pela Cida Toledo, também gosto demais do resultado dela. Acho que parece essa borda que ela fez com esse ponto bem juntinho, que a esta distância eu não consigo dizer para vocês que ponto é, porque eu estou um pouco longe, eu faço as lives pelo computador. A tela é muito grande, eu precisaria me aproximar bem mais. Mas eu tenho a impressão que é um ponto que chama nó espanhol, se eu não me engano. É Spanish Knot. Se eu não me engano, é isso. Depois, se eu confirmar isso, depois eu até coloco na descrição. Eu acho que é isso. E ela usou alguns pontos, creta aqui, ponto margarida, ponto favo, ponto pluma, ponto cabeça de boi, ponto creta. Então ela foi dando um charminho na parte interna da folha para preencher este miolo. Gostei bastante desse resultado, também basicamente feito com tons de verde, mas muito bem combinados. Achei bem legal isso. Resiliência é uma palavra muito em voga, né? E, aliás, o quanto precisamos ter sido, né? Quanto fomos resilientes ao longo da pandemia. Andréa Paula também escolheu umas cores outonais e eu achei bem interessante o resultado. Ela optou por fazer todo o contorno em tons mais ocre, com pontos, com bordado livre. Quase que eu cometo um equívoco, né? Pontos de bordado livre. Prestem atenção quando vocês ouvirem essa expressão, porque a rigor não existe isso. Nós não podemos falar pontos de bordado livre. Se o bordado é livre, não existe um ponto de bordado livre. O que existe é um uso diferenciado dos pontos tradicionais. Então, nós temos aqui caseados feitos de maneira espontânea, ponto rede. Nós temos aqui, ela fez o caseado duplo. Aqui o ponto mosca também, ela deu uma pitadinha assim de um tom tijolo, que eu acho que ficou bem legal esse degradê. Vejam que ela começou com um tijolo mais claro e foi escurecendo com uma escala, né? Um matizado feito com tonalidades da mesma família, né, que a gente chama de família, aqueles blocos de cores, e ficou fantástico.